Essa semana eu não sabia o que eu ia fazer pro canal. Eu tava meio bloqueada. Mas aí eu tive uma ideia. Um tempo atrás eu achei esse kit da Nexus de Guerreiros do Século 30, que inclui basicamente 5 figuras de guerreiros espaciais de 28mm, sendo 4 figuras iguais e uma mais estilizada, além de um set com 3 armas diferentes para personalizar os guerreiros, que são mais robustas. Além também de 5 bases hexagonais para apoiar cada um deles, se for o caso. Mas a gente vai voltar nesses guerreiros do espaço depois. Meu amigo Rafa me presenteou com uma caixa de tranqueiras, e apesar de eu ainda estar decidindo se ser lembrada por gostar de tranqueiras é uma coisa boa ou não, pro projeto de hoje ela já foi mais que essencial. Eu também peguei esse conjunto de tubos de encaixe que eu achei numa loja de brinquedos infantis, porque eu pensei em criar um cenário meio industrial, então eu precisava de canos. Por falar no cenário, para esse diorama eu decidi preparar uma caixa para não servir só de base, mas sim como se fosse um cenário modular, que poderia ser encaixado em outros terrenos posteriormente. Então eu pensei em toda a caixa como meu edifício principal e fui acrescentando elementos de interesse visual para simular esse prédio. Na minha cabeça, esse lugar é uma espécie de laboratório de estudos extraterrestres, por isso eu tentei encontrar coisas que dessem um toque nesse enredo, tipo os canos, fios e vários outros detalhes que podem simular placas de metal, portões, mecanismos, alavancas e afins. O centro principal de interesse desse diorama é esse segundo andar, então eu rascunhei um layout básico e fui testando elementos que poderiam fazer sentido, como por exemplo essa plataforma que eu fiz com uma tela plástica, um miolo de rolo de papel higiênico e clipes de papel para simular o guarda-corpo. Quando eu fiquei satisfeita com todos os elementos e texturas, apliquei um primer na estrutura toda e comecei a pensar no esquema de cores que eu queria. Optei por um verde nos 3 canos principais, que está aparecendo super brilhante agora, mas vai secar bem mais fechado. E para dar um efeito de cimento ou concreto, eu apliquei um tom de cinza mais claro com esponja em quase todo o prédio, inclusive nos canos, que também vão receber o mesmo tratamento de ferrugem que a plataforma. Fora alguns pequenos detalhes, também pintei listras amarelas em lugares estratégicos. E porque eu sou meio preguiçosa, eu fiz as listras à mão livre e por isso ficou tudo torto. Então aconselho fortemente marcar tudo bonitinho com fita crepe antes de pintar. Toma bastante tempo, mas com certeza o resultado vai ficar mais certinho. Eu já aproveitei para fazer os buracos nos lugares onde meu monstrengo ia atravessar, e por falar no monstrengo, bora fazer ele. Como eu queria uma coisa meio alien, mas também meio nojenta, pensei logo em tentáculos. Então eu misturei 2 partes iguais dessa massa epóxi bicomponente até ficar tudo bem homogêneo. E fui modelando os tentáculos e tentando dar forma e textura para também lembrar minhocas. Achei que deixar só os tentáculos aparecendo ia dar um elemento fantástico extra, porque aí vocês também podem imaginar como é essa criatura por inteiro. Será que é só uma grande bola gosmenta de minhocas ou é mais tipo um polvo? Como será a biologia desse bicho? Bom, eu não sei o que vocês estão imaginando por aí, mas o que eu posso responder é sobre quem se voluntariou para conter essa criatura: nossos guerreiros intergalácticos. Para começar a dar uma personalidade para os nossos personagens, antes eu precisei tirar eles das cartelas. E como eu achei que o primeiro foi meio entediante, para o restante eu fiz uma mágica para agilizar o trabalho. Até porque são muitas pecinhas pequenas que eu tive que preparar, tirar o excesso de plástico, limpar, secar e colar. Um erro, inclusive, que dificultou um pouco na hora da pintura, porque eu poderia ter pintado os elementos separadamente para conseguir acessar todos os cantinhos e detalhes e depois, aí sim, ter colado tudo. Mas, enfim, sobre a pintura. Nos tentáculos, foi mais uma questão de tentativa e erro. Fui misturando uma paleta de cores nas próprias minhocas com as cores ainda úmidas para tentar uma transição em degradê, menos marcada. E para os guerreiros espaciais, optei por um vermelho basicão com alguns detalhes em dourado, porque eles são um time de humanos geneticamente modificados, especialistas no enfrentamento de criaturas alienígenas. Um esquadrão intergaláctico
de elite. Eles trabalham basicamente contendo ameaças contra seres humanos e essa, em específico, é um tipo de molusco que escapou da jaula onde estava sendo observado, num laboratório da Estação Espacial EESB-3, em órbita desde o ano 2871. Todos os trabalhadores do local tiveram que abandonar a área às pressas, mas, felizmente, o bicho estava contido num andar isolado do setor de pesquisas de polímeros e fertilizantes, e nosso squad de elite está a postos, cercando a criatura e aguardando as ordens do líder, caso precisem avançar com força total. Eu, particularmente, achei esse líder do time bem peculiar, uma coisa meio Ivan Drago em Rock 4 de óculos escuros. Achei ousado. Pra quem gosta de jogos de mesa e tabuleiro, tipo Warhammer, esses carinhas são uma boa alternativa de baixo orçamento, no estilo dos Space Marines, por exemplo. Eu me diverti bastante pintando eles, foram as primeiras miniaturas desse tipo que eu montei e pintei. E pensar também o diorama em torno dessa história mais futurística foi bem legal. Mas me diz uma coisa, como você acha que o time de guerreiros intergalácticos liderado pelo Ivan Drago de óculos escuros vai lidar com esse espécime alienígena gosmento? Conta aí nos comentários. E aproveita e já deixa seu like se você estiver gostando do vídeo. E enquanto vocês me assistem colocando os tentáculos no diorama e aplicando a gosma, que eu fiz com cola de silicone, vou aproveitar para agradecer por terem chegado até aqui e agradecer principalmente aos meus espectadores fiéis que estão aqui sempre pelo apoio, pela divulgação e também pelos cafés virtuais que eu tenho recebido pelo link de apoio do canal. Significa muito para mim. Muito obrigada! E agora chegou a hora de colocar o time a postos para enfrentar esse alien gosmento. E, sem mais delongas, vamos ver como ficou. Obrigada mais uma vez por assistirem, espero que tenham gostado e até a próxima.